Meu nome é Adriana. Tenho 28 anos. E quando olho para o espelho hoje, vejo uma mulher fardada, firme, segura, mas ainda me assombra o dia em que, aos 18, voltei para casa com minha primeira farda nas mãos. Era um fim de tarde abafado, e eu tinha acabado de sair do centro de preparação de oficiais com o uniforme dobrado como se fosse um troféu. Meus passos até o portão da casa onde cresci pareciam leves, esperançosos, talvez ingênuos. Achei que mesmo depois de tantos anos ouvindo que eu era masculinizada, cabeça dura ou uma vergonha de filha, aquela farda diria por mim o que minhas palavras nunca conseguiram. Entrei, como quem traz uma oferenda de paz, sorrindo por fora e tremendo por dentro. Minha mãe estava sentada na varanda, fumando com o senho franzido como sempre, olhando para o nada. Quando me viu com o tecido bege nos braços, não disse nada, apenas olhou. Um silêncio de chumbo se espalhou, e eu ainda tentei falar com doçura. É oficial, mãe. Agora eu sou aspirante. Olha como ficou bonita. Estendi o uniforme em direção a ela. E então veio. Rápido, brutal, sem qualquer hesitação. Ela se levantou como uma flecha. Arrancou o uniforme das minhas mãos com um puxão, e com os olhos acesos de ódio antigo, gritou com uma voz que eu nunca mais conseguiria esquecer. Prefiro te ver na cama de um homem do que dentro de um quartel. E antes que eu conseguisse sequer piscar, suas mãos rasgaram o tecido no peito, como se estivessem dilacerando meu sonho junto. O barulho do rasgo foi seco, final, como se decretasse o fim de qualquer esperança de carinho que ainda me restasse. Eu não chorei, não ali, não na frente dela. Eu só senti a alma sair pelos olhos e voltar como gelo. Ela ainda vociferou algumas frases que hoje prefiro nem repetir. Disse que eu era uma vergonha, que mulher de verdade não usa farda, que ninguém vai te amar desse jeito, dura, fria, metida a homem. E eu apenas fiquei ali, com o tecido rasgado pendurado entre os dedos, olhando para ela com algo que não era raiva, nem tristeza. Era outra coisa, um tipo de luto sem morte. Um luto pelo que ela nunca foi para mim. E então, quando o silêncio finalmente caiu, eu subi as escadas, entrei no meu quarto e sentei no chão, segurando o pedaço de pano como quem segura um coração partido. Fiquei ali por horas. Não falei, não respondi, e naquele silêncio, algo dentro de mim mudou de forma. Pela primeira vez, entendi que minha farda não era só um uniforme. Era um escudo contra tudo o que ela dizia que eu era. Era minha prova de que eu podia ser forte sem precisar pedir licença. Eu não gritei, não bati a porta. Não chorei alto como antes. Apenas me levantei devagar, dobrei o uniforme rasgado com a mesma delicadeza que se dobra um corpo ferido, guardei numa caixa de papelão, sentei à escrivaninha e escrevi meu nome completo numa folha de caderno. Embaixo, anotei: você pode me odiar por ser quem sou, mas um dia vai ter que me ver ser. Dobrei o papel, coloquei dentro da gaveta e pela primeira vez me vesti inteira com silêncio. Naquela noite, não dormi. Esperei o relógio marcar 5 da manhã. Com a luz cinza da aurora entrando pelas frestas, arrumei minha mochila com as poucas roupas que me cabiam e a pasta com meus documentos militares. Desci as escadas sem fazer barulho. A sala ainda cheirava a cigarro barato e ressentimento. Olhei uma última vez para a moldura vazia na estante onde nunca coube nenhuma foto minha. Deixei um bilhete preso com um clipe na porta da geladeira e saí, sem raiva, sem adeus. Só com a farda rasgada na mochila e o peito latejando com uma dor tão antiga quanto meu sobrenome. A rua ainda estava vazia e o sol nem tinha nascido de verdade, mas eu sabia. Aquela era a minha primeira marcha real e dessa vez eu não ia voltar. Eu não olhei para trás. Quando a porta se fechou às minhas costas naquela manhã, não foi apenas a casa da minha mãe que deixei para trás. Foi o eco de todos os silêncios que suportei desde criança, as palavras que engoli, as comparações com minha irmã, as cobranças disfarçadas de conselho, os sorrisos que nunca vieram. Eu desci aquela rua de mochila nas costas e uma caixa de papelão nas mãos, a mesma onde guardei minha farda rasgada, e o que restou da menina que acreditava que um uniforme poderia consertar laços familiares. Na mochila, não levei nada especial, só o básico: algumas mudas de roupa, meus documentos, uma cópia do regulamento do exército, meu diário e um par de botas que ainda não estavam totalmente laceadas. Mas havia uma outra coisa, mais pesada que tudo: a decisão de nunca mais pedir aprovação.
Na gaveta da escrivaninha deixei um bilhete, não com rancor, mas com precisão. Escrevi à mão: já que você prefere me ver fraca, vai ter que me assistir forte. Não volto mais para implorar amor. Volto quando for impossível me ignorar. Assinei com meu nome completo e coloquei junto uma cópia do calendário do curso militar com a data da minha próxima formatura circulada em vermelho. Não sabia se ela iria ler. Não sabia se importaria. Mas aquilo era mais para mim do que para ela. Era meu modo de dizer. Não foi um impulso. Era uma partida planejada, silenciosa, cirúrgica. Peguei o primeiro ônibus interestadual sem saber direito para onde ir. Apenas com o endereço do alojamento militar, onde teria direito à estadia por um tempo. Durante a viagem, que durou quase 8 horas, fiquei olhando pela janela como quem assiste a um filme da própria vida retrocedendo. Lembrei de cada vez que me disseram que eu nunca seria nada, que quem nasceu mulher tem que ter filho, não farda, que eu estava jogando minha juventude fora, tentando ser algo que nenhum homem jamais ia respeitar. Lembrei do Natal em que ganhei uma camiseta de florzinha enquanto minha irmã ganhava um notebook porque precisava para a faculdade de Direito. Lembrei do dia em que entrei no curso de formação e ouvi minha mãe dizer para uma vizinha que eu estava fazendo um negócio aí, mas que não durava. Eu durava. E ia durar mais do que ela imaginava. Ao chegar no alojamento, a sargento de plantão me olhou de cima a baixo. Percebeu que eu vinha do nada, com tudo o que tinha na alma, e quase nada nas mãos. Ela não perguntou muito. Apenas me apontou a cama e disse: se quiser, amanhã já pode começar a rotina. Agradeci com um aceno e sentei. Era um colchão duro, um armário pequeno, um ventilador barulhento. Mas ali havia dignidade. Ninguém me olhou como se eu fosse inadequada. Ninguém fez piada por eu ser mulher. Ali, meu nome vinha composto, com respeito. À noite, enquanto todas dormiam, eu tirei da mochila a farda rasgada e estendi sobre a cama como se fosse um cadáver a ser velado. Passei os dedos pela costura rompida no peito, como quem toca uma cicatriz aberta. Não chorei. Só respirei fundo e escrevi mais uma linha no meu diário. Hoje recomecei. Amanhã, começo a subir. Os primeiros dias foram os mais solitários. Não conhecia ninguém. A comida era fria, a rotina exaustiva. Mas cada dor no corpo era melhor do que a dor da humilhação. Toda vez que alguém me chamava pelo nome de guerra, eu sentia que estava reconstruindo minha existência, tijolo por tijolo, sem pedir licença. Aos poucos, fui ganhando confiança das superiores, pegando tarefas mais exigentes, estudando à noite no refeitório vazio, treinando tiro com precisão quase obsessiva. Um dia, uma tenente passou por mim e disse: você tem postura de quem não volta para trás. Vai longe. Guardei aquilo como quem recebe uma medalha. Era a primeira vez que alguém me olhava com futuro, não com dúvida. A notícia de que eu havia me alistado oficialmente correu entre as poucas pessoas da minha antiga rua. Uma prima mandou mensagem. Sua mãe disse que você vai voltar chorando no primeiro ano. Não respondi. Apenas salvei a mensagem. Eu queria tudo registrado. Cada frase de descrédito era uma âncora jogada ao mar para eu me lembrar de onde saí. No alojamento, conheci outras mulheres que também haviam saído de casa por escolha, por necessidade ou por desespero. Cada uma com sua história, seus traumas, seus rasgos invisíveis. E ali, começamos a criar uma rede informal de apoio. Dividíamos histórias como quem divide água num deserto. Uma delas, a Maria Clara, me contou que o pai jogou fora todos os panfletos da ESA quando ela disse que queria seguir carreira. Outra, a Renata, disse que o irmão ria e perguntava se ela ia lavar tanque de guerra. Todas tínhamos algo em comum. Fomos ensinadas que farda era lugar de homem. E decidimos cada uma a seu modo provar o contrário. Na minha segunda semana, recebi meu primeiro contra-cheque. Pouco, mas era meu. E com ele, comprei minha segunda farda. Não rasgada. Nova, limpa, minha. A outra, eu guardei. E jurava. Um dia, ela voltaria a ser vista. Mas não como lembrança de dor, como símbolo de vitória. Eu ainda não sabia como, nem quando. Mas estava costurando meu plano, linha por linha. E a primeira costura já estava feita. Eu tinha partido. E nunca mais ia implorar para voltar. O dinheiro não era muito.
Mal dava para cobrir todas as necessidades do mês, ainda mais morando sozinha num alojamento apertado e sem qualquer ajuda externa. Mas aquele primeiro salário depositado na conta trazia mais do que números. Trazia a prova, silenciosa e inegociável, de que eu não precisava mais pedir nada para ninguém. Era o fim da dependência. Era a assinatura da minha emancipação com letras minúsculas e saldo positivo. E com ele, antes de pensar em roupa nova, em sapato, em celular ou qualquer futilidade que o mundo impunha, eu soube exatamente o que fazer. Comprei uma nova farda. Não porque precisasse, a unidade ainda me forneceria uma, mas porque eu queria ter uma que fosse só minha, comprada com o suor do meu próprio esforço. Fui até uma loja especializada, peguei nas mãos o tecido grosso, as insígnias, o emblema da força terrestre. Escolhi cada detalhe como quem molda o próprio destino, com os dedos firmes de quem já não aceita a imposição alheia. E quando levei ao caixa, e a vendedora perguntou se era presente, eu respondi sem hesitar: é sim, para mim mesma. De alguém que finalmente entendeu que não precisa mais da permissão de ninguém para se sentir digna. Voltei ao alojamento com o pacote bem embalado e sentei na cama em silêncio. Retirei a farda nova da sacola com o mesmo cuidado que minha mãe costumava tirar a porcelana boa do armário quando recebia visitas. Desdobrei cada parte lentamente. Depois, tirei a antiga farda rasgada do fundo da mala. Ela ainda tinha o corte no peito, a costura partida, o tecido marcado onde os dedos da minha mãe haviam se agarrado antes de rasgar. Era como olhar uma ferida aberta que se recusava a cicatrizar. Mas ali, naquele momento, ela se tornou outra coisa. Uma lembrança de onde nunca mais eu pisaria. Dobrei a farda nova, guardei na parte de cima do armário e coloquei a antiga dentro de um cofre de metal. Não para esquecer, mas para proteger. Aquilo agora era artefato de guerra. Prova física de um campo de batalha doméstico onde só uma de nós tinha saído viva emocionalmente. No dia da minha formatura, vesti a nova farda com uma reverência íntima. Cada botão fechado era uma resposta. Cada dobra bem passada, um recado. Quando olhei no espelho antes de sair do alojamento, vi pela primeira vez não a menina que pedia amor, mas a mulher que exigia respeito. A cerimônia foi simples, mas simbólica. Muitos familiares apareceram, algumas mães com lágrimas nos olhos, pais orgulhosos. Eu, sozinha, me mantive firme. Sabia que ninguém viria me ver, e ainda assim, me sentei na primeira fileira. Me levantei com postura impecável. Recebi meu certificado com o queixo erguido. Aplaudi os colegas. Sorri com modéstia. Quando terminou, tirei uma foto com as colegas que me apoiaram. Uma delas sugeriu: vamos fazer uma foto oficial sua, fardada, bonita, só você, com o brasão ao fundo. Aceitei. Era uma imagem que eu queria eternizar. Um retrato da minha existência sem ninguém ao lado, mas com o mundo atrás. Imprimi em tamanho grande. Escolhi uma moldura dourada com vidro grosso, dessas que minha mãe costumava usar para colocar os diplomas da minha irmã na parede da sala. Mandei embrulhar com todo cuidado, e sem escrever nada no envelope, sem bilhete, sem provocação direta, enviei pelo correio para a casa da minha mãe, não com intenção de reconciliação, mas como quem envia um espelho, um lembrete do que ela escolheu não ver. Os dias passaram, sem resposta. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Uma prima em comum me disse que a moldura foi entregue, que minha mãe abriu o pacote na frente dela, olhou a imagem por alguns segundos e disse apenas: que desperdício. Mas não jogou fora. Colocou sobre a mesa da sala por dias. Depois a imagem sumiu. Não soube mais se foi escondida, quebrada ou guardada. Não importava. O que importava é que ela viu e não pôde desver. A farda que ela rasgou agora estava de volta, mais forte, mais limpa, mais imponente. Aquela peça, comprada com meu primeiro salário, nunca mais foi devolvida, nem trocada, nem emprestada. Ela era minha assinatura sobre a dor, sobre a luta, sobre a persistência. Um pedaço de tecido que dizia: não conseguiram me dobrar. E toda vez que eu a vestia, em missões, em instruções, em solenidades, era como se eu dissesse em silêncio: essa aqui ninguém toca, essa aqui ninguém rasga. A farda antiga permaneceu trancada, e a nova, usada com firmeza, respeito e precisão.
Cada vez mais, ela foi sendo reconhecida. E toda vez que eu a usava, uma nova parte de mim era costurada, reconstruída, alinhavada com firmeza. Eu não queria esquecer o que minha mãe fez. Eu queria que ela se lembrasse, porque o que vem a seguir não é vingança por raiva, é justiça por memória. E ela ainda vai precisar se acostumar com o som do meu nome sendo aplaudido. A promoção não veio com fanfarra, nem com fogos, nem com trombetas, nem com cartazes erguidos por alguém na arquibancada. Veio num envelope simples, discreto, com meu nome impresso em letras pretas, entregue por um sargento que mal trocou 2 palavras comigo. E mesmo assim, ali estava. A patente nova. Assinada, carimbada, oficial. Um degrau a mais na escada que eu subia sem plateia. Era agora capitã. E foi ali que decidi que não precisava que ninguém estivesse me aplaudindo para que o degrau valesse. O papel dobrado, que trazia meu novo posto, tremia levemente na minha mão quando abri. Não porque eu estivesse insegura. Eu não tremia mais por dentro. Tremia porque eu sabia o que aquilo significava. Era mais um passo para longe do lugar onde minha farda foi rasgada. Mais uma rachadura no espelho que minha mãe tentou manter limpo da minha imagem. Não liguei para avisar ninguém. Não mandei mensagem. Não publiquei em rede social. Esperei que o destino, sempre mais sarcástico que qualquer vingança, levasse a notícia até onde ela tinha que chegar. E levou. 4 dias depois, o Jornal da Cidade publicou uma pequena nota na seção local. Oficial da Força Terrestre promovida a capitã, após curso de liderança e mérito destacado. Meu nome completo estava lá. E uma foto minha de perfil, a mesma que eu havia enviado tempos atrás, já vestindo a nova farda, bem passada, bem alinhada. Recebi a edição das mãos de uma colega. Li com calma. Não pelo que estava escrito, mas pela certeza de que alguém, em alguma sala ensolarada, com as janelas abertas e a televisão no mudo, também estava lendo. Imaginei minha mãe sentada à mesa do café da manhã, o jornal dobrado pela metade, os olhos correndo pelas linhas, com aquela expressão de quem tenta não reagir. Não havia como ignorar o sobrenome. Estava lá, impresso em tinta preta. O mesmo sobrenome que ela tentou não associar ao verde-oliva. O mesmo que ela dizia não combinar com vida militar. Senti um gosto metálico na boca. Um gosto de justiça em silêncio. Poderia ter parado por aí, mas não seria o bastante. Não para mim. Não depois de tudo que ela me ensinou. Ainda que com violência, ainda que sem intenção, sobre o poder de uma ausência. Fui até a gráfica da cidade. Pedi 20 cópias daquela mesma página. O rapaz do balcão me olhou como quem não entende. Eu apenas disse: quero enviar para alguns parentes. Ele não questionou, só imprimiu. Dobrei cada uma com cuidado. Coloquei em envelopes brancos, escrevi os nomes de tios, primos, amigos da família. Em cada envelope, um cartão com uma mensagem simples. Caso alguém ainda ache que não vale a pena, aqui está a prova contrária. E todos foram enviados pelos correios. Todos, menos um, o da minha mãe. Para ela, eu não mandei nada. Não por descaso, mas porque o silêncio nesse ponto era o que gritava mais alto. Porque ela precisava sentir o vazio do que não recebeu. De todos os lados, os comentários começaram a voltar. Uma tia mandou mensagem. Parabéns! Sua mãe deve estar orgulhosa. Outra perguntou se ela tinha ido à cerimônia. Respondi com uma só palavra. Não. A resposta ecoava mais do que uma explicação longa. Meus colegas de batalhão também souberam. Muitos me parabenizaram com abraços breves e firmes, do jeito que a caserna ensina. Alguns me disseram que seria um bom momento para celebrar com a família. Eu sorri com a mesma boca que um dia ouviu: prefiro você na cama de um homem do que dentro de um quartel. E apenas disse: família é quem não rasga sua farda. À noite, voltei para o alojamento. Sentei na cama com o jornal na mão. Li de novo, como se fosse a primeira vez. Mas agora, não era só sobre mim. Era sobre todas as mulheres que já foram arrancadas de casa por escolha ou por necessidade. Sobre todas as que ouviram que não é lugar de mulher. Sobre todas as que tiveram que engolir o choro, costurar a própria autoestima e marchar com os próprios pés, mesmo quando ninguém esperava que elas chegassem longe. A notícia não era sobre mim, era sobre resistência. E a ausência da minha mãe, de novo, era só a confirmação de que eu estava exatamente onde devia estar. Não era a promoção que me tornava digna. Era a forma como eu escolhi vivê-la.
Era o modo como eu a transformei em símbolo, em recado, em declaração. Na manhã seguinte, uma colega me entregou um recado deixado por um civil no portão da base. Era escrito à mão, em papel amassado. Vi a notícia. Ainda acho desperdício. Nenhuma assinatura. Mas eu reconheceria aquela letra em qualquer lugar. Sorri. Guardei o bilhete. Não como ofensa, mas como combustível. Porque o que ela não entende, e talvez nunca entenda, é que quanto mais ela tenta me apagar, mais forte fica minha silhueta contra a luz. O aniversário da minha mãe sempre foi um ritual meticulosamente ensaiado. Mesmo nos tempos em que eu ainda vivia naquela casa onde as paredes pareciam sussurrar o que não devia ser dito em voz alta. As mesmas paredes que assistiram, caladas, quando ela rasgou minha farda com ódio nos olhos e no peito, gritou a frase que enterrou minha infância. Ainda assim, todos os anos, no dia 27 de abril, a família se movimentava como um corpo único. Flores, mensagens, ligações em grupo, cartões enfeitados com palavras que nunca moraram de verdade nos nossos gestos. Era como um teatro, e ninguém jamais questionava o roteiro. Eu, por costume ou por medo de ser lembrada como a filha ingrata, seguia o script. Mesmo depois de ter saído de casa com uma mala e um bilhete, mesmo depois do cheque com sarcasmo, das cópias do jornal, das promoções ignoradas, eu ainda hesitava no momento de cortar esse fio invisível. Mas naquele ano, algo mudou. O envelope voltou para minhas mãos antes mesmo que eu pudesse selá-lo, e percebi que não devia mais fazer parte de um enredo que me queria muda. Ela não me mandou mensagem. Nenhuma ligação. Nenhuma provocação. Nenhuma tentativa de fingir que ainda existia uma ponte entre nós. O silêncio dela, dessa vez, não era ausência. Era uma posição. A mesma mulher que soube rasgar tecido e alma, agora achava mais digno fingir que eu não existia. E por mais que aquilo não me ferisse como antes, me atravessava como um lembrete. Ainda havia uma ferida, não totalmente cicatrizada. Não por falta de perdão, mas por excesso de memória. Foi então que escrevi, com a caneta azul de ponta fina, um bilhete breve. Só 2 frases. Dobrei com cuidado, coloquei dentro de um envelope branco e junto a ele um cheque de valor simbólico. Algo em torno de R$200, nada que pagasse sequer a farda que ela destruiu. No campo do destinatário, escrevi seu nome completo, com todos os sobrenomes que eu também carrego. No verso, desenhei um pequeno quadrado, como uma moldura. Dentro dele, apenas as palavras: para que compre uma moldura decente para a filha que você nunca quis ver fardada. Nenhum insulto, nenhuma ofensa direta. Só a frieza calculada de quem aprendeu a transformar o silêncio em discurso. Enviei por Sedex com aviso de recebimento. 3 dias depois, vi o comprovante com a assinatura dela. Letras firmes, como se tentasse provar ao papel que ainda era ela quem mandava. Não houve retorno. Nem agradecimento, nem ofensa. Mas 2 semanas depois, por meio de uma prima distante, soube que o cheque foi depositado. Não doado. Não rasgado. Depositado. E aí entendi que a guerra dela não era mais comigo. Era com a própria imagem, com a sombra que eu projetava no espelho dela, a mesma que ela tentou apagar com gritos, com omissão, com raiva. E agora, mesmo calada, ela ainda era forçada a conviver com o fato de que seu dinheiro, mesmo que pouco, agora financiava uma provocação. Porque aquela moldura, que ela poderia comprar se quisesse, jamais apagaria a ausência da foto. Era tarde demais para tentar reconstruir uma parede que nunca teve meu retrato. Eu não esperava que ela pregasse minha imagem na sala, entre os diplomas da irmã ou as lembranças das festas de família. Mas saber que o dinheiro saiu da conta dela e que cada centavo carregava o peso do que ela se recusou a reconhecer, já era suficiente. Era uma resposta sem escândalo, sem manchete, sem briga. Uma resposta que cabia num envelope, que podia ser arquivada, mas nunca esquecida. Guardei o comprovante de recebimento junto aos meus documentos mais antigos. Não como troféu, mas como lembrete de que há formas de ser ouvida mesmo quando o outro se recusa a escutar. E naquele dia, entre relatórios e treinamentos, eu me dei o luxo de parar por 10 minutos e tomar um café mais demorado. Sozinha. Sem saudade. Sem culpa.
apenas com a certeza de que estava escrevendo minha própria história, linha por linha, farda por farda, e que não havia mais espaço para comemorar aniversários em nome de laços que nunca existiram. Ela soprou as velas sem mim, e eu, enfim, parei de tentar acender as que ela sempre fez questão de apagar. Eu nunca planejei ser rosto de nada. A maior parte da minha carreira foi moldada no silêncio, nas marchas sem plateia, nos bastidores do comando onde disciplina substitui qualquer desejo de aplauso. Meu nome circulava nos sistemas internos, em documentos classificados, em e-mails que começavam com major e terminavam com senhora, mas nunca estive nos jornais por escolha, nunca me coloquei nas vitrines do reconhecimento. E talvez por isso, a ligação da assessoria de comunicação tenha me surpreendido. Era uma jornalista de um programa de TV regional. Um quadro novo, voltado para mulheres de carreira pouco convencionais, como ela mesma descreveu. Queria entrevistar uma oficial do Exército. Eu. Disse que minha trajetória era inspiradora, que outras mulheres precisavam me ver. Respirei fundo antes de aceitar. Não por medo de falar, mas porque sabia que, uma vez que eu cruzasse aquela linha, não haveria como voltar ao lugar de invisível. Marcamos o dia. Me pediram para levar alguns objetos pessoais, fotos, medalhas, peças que simbolizassem minha trajetória. Levei minha farda. A nova, claro, costurada com precisão pela mesma costureira que um dia teve sua farda rasgada por alguém da própria família. E levei também a antiga, dobrada com cuidado, com o rasgo ainda aberto como uma cicatriz que se recusa a fechar. A gravação aconteceu em um estúdio pequeno, mas organizado. Luzes fortes, câmeras alinhadas, roteiros preparados com perguntas padrão. No início, tudo seguiu o protocolo. Perguntas sobre a carreira, sobre os desafios de ser mulher no exército, sobre as renúncias e vitórias. Eu respondia com serenidade, mantendo o tom calmo, sem floreios, mas com firmeza. Até que ela desviou do roteiro. Major, disse ela, sabemos que a senhora enfrentou resistência da própria família ao ingressar na carreira militar. A senhora gostaria de deixar alguma mensagem para alguém da sua família que nunca te apoiou? A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos. Não era provocação. Era convite. Era a chance de transformar dor em palavra. Eu respirei, olhei para a câmera com calma e respondi, sem ódio, sem raiva, apenas com a firmeza de quem já aprendeu a costurar a própria força. Quero agradecer, de verdade. Agradecer por terem me rasgado, porque foi ali que eu aprendi a costurar minha própria estrutura. A farda que visto hoje não é feita só de tecido. Ela carrega cada ponto que aprendi a fazer depois que me disseram que eu era uma vergonha. E cada vez que me olham fardada, veem também o que tentaram destruir. E não conseguiram. O estúdio ficou em silêncio. A jornalista não escondeu o arrepio. Essa foi uma das respostas mais fortes que já ouvi aqui, ela disse com a voz embargada. Terminamos a entrevista. Cumprimentei todos com educação, agradeci pelo espaço e voltei para casa como quem retorna de um campo minado, só que pela primeira vez, sem explosões internas. No dia da exibição, eu estava em missão, longe da cidade, mas o vídeo começou a circular antes mesmo de ir ao ar, vazado por um editor emocionado. Colegas da força compartilharam. Mulheres que nunca haviam falado sobre suas cicatrizes passaram a me procurar. Algumas me disseram que choraram. Outras que pela primeira vez ligaram para suas mães e disseram: eu também fui rasgada. E lá, no mesmo sofá em que um dia fui obrigada a ouvir que seria melhor me deitar na cama de um homem do que entrar em um quartel, minha mãe assistiu. Não porque quisesse, mas porque alguém mandou o link por WhatsApp. A família inteira viu. E por fim, ela também. Ela, que nunca pediu desculpas. Ela, que nunca reconheceu a filha que tinha. Ela ouviu. E não pôde desouvir. Não havia como rasgar aquela frase, nem como costurá-la para esconder. Ela estava em rede nacional. E mesmo que não houvesse nome, não havia dúvida sobre quem era. Naquele dia, sem precisar citar sobrenomes ou escancarar feridas, eu marquei meu ponto. Com a farda, com a voz, com a dignidade que não pode ser dobrada em gaveta nenhuma. O Brasil ouviu. E ela, pela primeira vez, ficou sem resposta. A entrevista havia deixado um rastro.
Não um rastro de escândalo como alguns esperavam, mas de reverberação. Recebi cartas, e-mails, mensagens em redes sociais de mulheres que eu nunca tinha conhecido e que ainda assim pareciam saber exatamente quem eu era. Havia algo comum entre nós, algo não dito, mas compartilhado. O silêncio imposto pelas casas onde nascemos e a força construída nos lugares onde disseram que não pertencíamos. Um padrão emergia dessas mensagens, e doía. Eram filhas que nunca foram celebradas, soldados que nunca foram abraçadas, mulheres que esconderam suas conquistas porque dentro de casa só valia vestido, batom, delicadeza. Algumas me escreviam contando que jogaram fora a primeira farda por vergonha. Outras diziam que sonhavam com o exército, mas que foram chamadas de aberração, Maria Macho, vergonha da família. E foi nesse eco coletivo de dor abafada que nasceu uma ideia. Primeiro tímida, depois urgente. Criei um grupo informal, online. Dei o nome provisório de Rede de Amparo. Um espaço fechado, seguro, só para mulheres militares que haviam enfrentado rejeição familiar ao ingressar na carreira. No começo éramos 6, depois 10, depois 50. Em 2 meses, éramos mais de 300. Histórias que sangravam e cicatrizavam juntas. Conversas que começavam com "Você não vai acreditar o que minha mãe disse" e terminavam com "Mas eu tô aqui, firme, como você." O grupo virou movimento. O movimento virou causa. E a causa, inevitavelmente, virou projeto. Chamei 2 colegas de patente, uma da Marinha e outra da Aeronáutica. Apresentei minha ideia: fundar uma liga feminina de apoio psicológico, jurídico e institucional para recrutas e cadetes que enfrentavam rejeição em casa. Elas toparam de imediato e sugeriram que o nome fosse simbólico, não algo genérico, mas uma sigla com alma. Foi quando me veio a lembrança da assinatura da minha mãe. Ela costumava assinar todas as cartas e bilhetes com um floreio específico nas iniciais. Eu me lembrei de cada volta da caneta, da forma como o M parecia sempre dobrado, como se o próprio traço fosse hesitante. Peguei aquele traço e desenhei algo novo. MARIA. Movimento de Acolhimento e Resistência para Ingressos Abandonados. Cada letra, uma espinha dorsal. Cada palavra, um golpe de volta. Sim, o nome era dela, Maria, minha mãe, mas agora era de todas nós. A logo foi feita com a silhueta de uma farda feminina, costurada na lateral, e dentro da barra, o pequeno rasgo, intencional, visível, para lembrar que ser ferida não nos impede de vestir a farda, apenas nos ensina a carregá-la com mais firmeza. A Maria cresceu, ganhou atenção institucional, ganhou apoio de comandantes, psicólogas, parlamentares. Passamos a oferecer auxílio em processos familiares, acolhimento jurídico para alunas menores de idade que queriam seguir carreira contra a vontade dos pais, e, principalmente, um espaço onde nenhuma mulher fardada seria chamada de vergonha. As primeiras camisetas da Liga foram distribuídas em um encontro simbólico, no interior de Goiás. 40 mulheres em formação, todas com o mesmo olhar de quem um dia foi chamada de desonra e hoje aprende a marchar de queixo erguido. No verso da camiseta, bordamos a mesma frase da entrevista na TV. Obrigada por me rasgar. Aprendi a costurar minha própria força. A ironia, é claro, chegou até minha mãe. Uma prima em comum, daquelas que vivem entre 2 mundos, mostrou o brasão da Maria para ela. Mostrou a entrevista. Mostrou os cartazes. E quando minha mãe, com o orgulho ferido, disse que "isso não tem nada a ver comigo", a prima apenas respondeu: "Tem a ver com todas nós." Eu nunca confrontei minha mãe diretamente. Nunca bati a porta com exigência de reconhecimento. O que fiz foi mais lento, mais estratégico e, talvez, mais impiedoso. Eu transformei a frase que ela gritou no corredor de casa: "Prefiro você na cama de um homem do que dentro de um quartel", em combustível para criar uma instituição que impediria outras mães de repetirem o mesmo erro. E agora, toda vez que uma menina de 17 anos é amparada pela nossa liga, toda vez que uma recruta liga chorando e encontra acolhimento, toda vez que uma soldado forma com apoio jurídico e psicológico porque a Maria a protegeu, minha mãe, mesmo em silêncio, está participando. Sem saber, ela foi o ponto de partida daquilo que virou proteção nacional. A mulher que um dia me rasgou
Agora vê seu nome ser bordado em camisetas, brasões e cartazes. Não como orgulho, mas como alerta. E isso, para mim, é a vitória mais simbólica de todas. Transformei a dor em escudo, e a mãe que me expulsou, em símbolo de tudo que nunca mais deixaremos acontecer. A Fundação da Maria nos deu estrutura, nome e visibilidade. Mas o que ninguém sabia, nem mesmo as mulheres que caminharam comigo na criação da Liga, era que eu já vinha arquitetando algo maior. Um evento. Não só uma homenagem, mas uma exposição pública da nossa presença e da ausência de quem, por escolha, virou as costas. Eu queria que fosse um marco, uma página que não pudesse mais ser arrancada da história das Forças Armadas brasileiras. Escolhemos o mês de maio por simbolizar o Dia das Mães, mas com uma proposta que revirava o calendário de cabeça para baixo. Não íamos celebrar maternidade. Íamos homenagear mulheres que, mesmo sem o suporte materno, construíram uma carreira fardada e ergueram sozinhas o que o próprio sangue tentou desmanchar. Organizei tudo com precisão militar. Espaço cedido por uma academia de oficiais, patrocínio vindo de 3 entidades federais, cobertura confirmada por 2 veículos de imprensa e transmissão simultânea nos canais das forças. A programação? Simples, porém carregada de simbolismo. Cada mulher homenageada traria uma carta, escrita à mão, que jamais havia sido respondida por suas mães. Essas cartas seriam lidas em voz alta, por outras mulheres, numa espécie de corrente de resgate. Nenhuma lágrima seria desperdiçada. Cada uma viraria uma linha costurada na farda emocional que vestíamos em conjunto. Mas havia um detalhe, um que eu planejei em silêncio, um que ninguém soube até a noite anterior ao evento. Reservei uma cadeira na primeira fileira do auditório. Mandei imprimir uma plaquinha de acrílico com um nome: Maria das Dores Ferreira, mãe da Major Ariane Ferreira, patente ativa. Fiz isso com a calma de quem não esperava presença, mas preparava-a na ausência como denúncia. Encomendei flores, brancas, sóbrias, com um pequeno laço trançado à mão, e mandei que fossem colocadas sobre a cadeira, não ao lado. Uma flor para cada ano desde que minha farda havia sido rasgada. 14, ao todo. No dia do evento, coloquei a nova farda, a costurada pela companheira da costura silenciosa. No bolso interno, o retalho rasgado da farda antiga ainda me lembrava de onde eu vinha. Subi ao palco sob aplausos que não eram só meus. Cada palma representava o som que nossas mães negaram a nós por toda uma vida. Cada assento cheio era a antítese da cadeira que eu tinha reservado. Na abertura da cerimônia, chamei cada uma das fundadoras da Maria para subir ao palco comigo. No telão atrás de nós, projetamos uma imagem inédita. A primeira foto de uma militar brasileira sendo condecorada no início dos anos 1960, com a legenda: "Elas estavam aqui antes mesmo de serem aceitas." As homenagens começaram. Uma a uma, as mulheres subiam ao palco com seus bilhetes rasgados, suas memórias enterradas e seus olhos marejados. Um silêncio coletivo nos envolvia como se o próprio ar tivesse aprendido a escutar. No meio do evento, a câmera de transmissão foca, sem aviso, a cadeira vazia da primeira fileira. As flores em cima, a placa com o nome, e um foco de luz que, propositalmente, não se apaga. Um jornalista da imprensa local comentou depois, em uma crônica emocionada, que a ausência daquela mãe foi a presença mais sentida da noite. Mas para mim, aquilo era um lembrete de tudo que suportei e de tudo que agora eu conseguia transformar. Ao final, peguei o microfone. A sala estava em silêncio, e eu só disse: "A senhora cuja ausência deu início a essa corrente, que Deus a abençoe, e que um dia, se quiser, ocupe essa cadeira." Desci do palco sem olhar para trás. No caminho, vi uma senhora desconhecida, provavelmente a avó de alguma cadete, segurando um lenço molhado no colo. Ela levantou e me parou. "Você tem uma mãe que perdeu muito. Eu, pelo menos, aprendi a tempo a não perder a minha filha." Tirei das mãos dela o cartão de flores da cadeira. Entreguei a ela. "Então essa cadeira é sua." O auditório inteiro se levantou. E pela primeira vez, eu senti que o lugar que minha mãe recusou se tornou trono para quem soube amar. A cadeira que deveria representar vergonha virou símbolo de reparação. E o nome que outrora me cuspiu um insulto agora tremulava, sem querer, em cada pétala que ali repousava. Nenhuma presença teria sido tão forte quanto aquela ausência preenchida com dignidade.
E eu sabia naquele momento que, mesmo sem estar ali, ela ouviu e sentiu. No fundo do armário, entre os galões antigos e os retalhos sentimentais que fui acumulando ao longo dos anos, repousava a farda que seria usada no maior evento da minha carreira. Não era qualquer cerimônia. Seria uma solenidade nacional, com transmissão ao vivo, cobertura de grandes emissoras e presença de autoridades militares de alto escalão. Pela primeira vez, uma mulher da minha patente receberia aquela condecoração específica. Mas mais do que a condecoração, era o gesto. Eu subiria ao palco não como filha de ninguém, mas como resultado do que fizeram comigo. Cada ponto na minha trajetória foi costurado com cicatrizes que ninguém quis ver, e agora era a hora de exibi-las com dignidade. A farda, no entanto, precisava de ajustes. O tempo, os galões conquistados, as insígnias atualizadas, tudo exigia cuidado, precisão e mãos que entendessem mais do que costura. Mãos que soubessem o peso do que estavam tocando. Foi assim que cheguei até Dona Celina, uma costureira silenciosa, de olhar firme e dedos calejados que funcionavam com a exatidão de um soldado experiente. Quando entrei em sua pequena sala, não precisei explicar nada. Ela olhou para mim, mediu meu corpo com fita métrica e alma com um silêncio profundo. Depois disse: "Você quer que ela fique perfeita, mas não nova. Quer que ela mostre o caminho." Assenti com os olhos marejados. Ela sabia. Antes de começarmos, pedi que ela ouvisse uma coisa. Abri meu cofre, retirei cuidadosamente a farda rasgada que minha mãe havia destruído anos atrás e entreguei a ela. Ela passou os dedos sobre o rasgo do peito, como quem toca uma ferida antiga, e disse apenas: "Também fizeram isso comigo." E ali, entre nós duas, não havia diferença de geração, patente ou dor. Havia a mesma cicatriz. A dela, provocada pelo pai. A minha, pela mãe. Ambas nos rasgaram porque não sabiam o que fazer com mulheres que vestiam autoridade. Aquelas que ousavam ocupar espaço que não lhes havia sido prometido. E mesmo assim, tomavam. Trabalhamos juntas por 3 noites. A farda foi ajustada ponto por ponto. Não apenas costurada, mas ressignificada. Nos ombros, Celina bordou um pequeno traço duplo, quase imperceptível, com linha azul marinho. Era nossa marca, nosso segredo. Algo que ninguém notaria, mas que carregava dentro de si o símbolo de 2 mulheres costuradas pela dor. No bolso interno esquerdo, ela colocou um recorte da minha farda antiga, não como homenagem à violência sofrida, mas como lembrete de quem sobrevive. O tecido rasgado foi dobrado com precisão e fixado com linha transparente. Quando vesti a nova farda, a sensação foi de carregar 2 peles. A que fui forçada a deixar para trás e a que construí sozinha. E ambas coexistiam agora no meu corpo, com a bênção silenciosa de outra mulher que sabia o que era ser rompida por dentro. Antes de sair, Celina me olhou e disse: "Vista como se fosse pele, e quando te olharem, que não vejam costuras, mas estrutura." Saí dali com uma leveza que há anos não sentia. Pela primeira vez, não me sentia consertada, me sentia construída. No dia do evento, enquanto ajustava a gola diante do espelho, toquei o bolso interno e sorri sozinha. Eu não ia ao palco para mostrar medalhas. Ia mostrar a costura invisível que sustenta mulheres quebradas por dentro. E cada ponto que Celina costurou carregava da assinatura de todas as outras que jamais foram vistas. Fomos chamadas de fracas, rebeldes, histéricas, e tudo o que fizemos foi calar e continuar. Na entrada do local do evento, Celina não estava, mas deixara comigo uma caixa pequena que abri no camarim. Dentro, um broche artesanal com o mesmo traço duplo bordado na farda, e um bilhete que dizia: "Use no lado esquerdo, porque o coração também sangra em silêncio." Prendi o broche abaixo da insígnia, e naquele instante, senti que não marcharia sozinha. Estaria acompanhada por todas as costuras invisíveis que sustentam mulheres em fardas mundo afora. Quando a porta do palco se abriu, eu já não era filha de Maria das Dores. Era filha da ausência, da raiva, do silêncio. Mas, acima de tudo, era filha da própria reconstrução. E naquele dia, quem me vestia era a história que ninguém pôde apagar. O palco era vasto,
iluminado como se a própria noite houvesse aberto espaço para que ali se fizesse justiça. As fileiras de cadeiras estavam lotadas, uniformes alinhados, vozes silenciadas, e no centro daquele teatro formal erguiam-se as bandeiras nacionais sob uma leve brisa simbólica que atravessava o salão como um sussurro de gerações. Eu estava na antessala, de pé, sozinha, observando meu reflexo na moldura metálica da porta fechada. A nova farda assentava sobre mim com o peso da história que carregava e a leveza da dignidade recuperada. No bolso esquerdo, o fragmento costurado da farda rasgada. No peito, o broche que Celina me dera. 2 traços. 2 caminhos unidos por dor e força. Respirei fundo. Quando o ajudante de cerimônia se aproximou e anunciou: Major-General Mariana Alves, convocada ao palco para recebimento da Ordem Nacional de Mérito Militar, o salão inteiro se levantou. Não por mim, pelo que me tornei apesar de tudo. A caminhada até o centro do palco foi lenta, deliberada. Cada passo ecoava mais alto do que os gritos que um dia me feriram. E ali, sob a luz plena, diante de todos os olhares, me curvei brevemente para receber a medalha. A mão do ministro tremeu ao fixar o broche dourado no meu uniforme. Depois, o silêncio. O fotógrafo oficial levantou a lente. General, por favor, pose de continência. Oh, eu me virei para a plateia, assumi a posição, estendi o braço com firmeza e levei a mão à testa. Era um gesto simples, mas carregado de 100 histórias que nunca foram contadas. No instante exato em que a lente capturou aquela imagem, senti que algo havia sido congelado no tempo. Não apenas a postura, mas a trajetória. Depois da cerimônia, dezenas de pessoas me parabenizaram, alguns com abraços sinceros, outros com palavras ensaiadas. Mas nenhum gesto foi tão marcante quanto o do coronel reformado, que se aproximou devagar, olhos úmidos, e disse: Hoje, minha neta te viu. Amanhã, ela vai querer ser você. Eu sorri, mas não chorei. Ainda não. Na manhã seguinte, fui informada de que a fotografia da continência havia sido escolhida para ser o novo banner institucional da Força. Ela ocuparia o saguão do quartel regional, próximo da cidade onde nasci. Aquilo me surpreendeu menos do que pensei. Era como se, enfim, o universo tivesse encontrado um jeito de devolver o que foi rasgado. No fim da semana, viajei discretamente até a cidade. Não entrei em casa. Não bati na porta. Apenas caminhei até a rua lateral onde ficava o quartel. E ali estava ela. A imagem ampliada, impressa em alta definição, emoldurada na entrada como símbolo de honra. Eu, em posição de continência, com a farda costurada, o broche no peito, os olhos firmes e o passado inteiro silenciado atrás dos olhos. Do outro lado da rua, atrás de uma cortina ligeiramente aberta, o vulto da minha mãe observava. Era ela, sim. Reconheci o contorno do rosto, o leve afastar da cortina, o gesto inconsciente da mão ao tocar a boca. Ela não saiu, mas viu. E naquele instante, não havia mais nada a ser dito. Nem eu precisava falar. Nem ela teria palavras. Aquilo que nunca pôde ser aceito, agora era público, gigante, e pendurado a poucos metros da casa onde me disseram que ser militar era vergonhoso. Voltei sem olhar para trás. Entendi que não era necessário que ela me aplaudisse. O silêncio dela agora tinha outro som. O som de quem não pode mais negar o que sempre tentou apagar. No caminho de volta, recostada na janela do ônibus, tirei do bolso interno um recorte da minha antiga farda, a parte rasgada. Passei os dedos sobre a costura de Celina e sorri. A dor que um dia ardeu agora era só memória organizada. Não cicatriz, não ferida, só registro. E ali, no reflexo da janela, entre o passado que se esvaía pela estrada e o futuro que me esperava, tive certeza. Não fui feita para caber no amor que me negaram. Fui feita para ser maior que o ódio que me ofereceram no lugar. E hoje, vestida de mim mesma, fui costurada por mim, linha por linha, gesto por gesto, até me tornar inquebrável.